Toda semana eu perdia pelo menos umas 2 horas fazendo o mesmo processo manual. A reunião acontecia, eu precisava pegar a gravação, vincular ela no ClickUp, gerar a ata, atualizar o status e criar as tarefas derivadas dessa reunião. 2 horas, gente, toda semana, multiplicando isso por 5, 6 reuniões, quando eram poucas reuniões na semana. E hoje eu vou te mostrar como que eu resolvi isso com o Cloud. Não como uma automação de make, não com um código, não com N8N, com um agente configurado do zero que faz tudo isso por mim com um clique. E no final desse vídeo você vai entender não só o que eu fiz, mas por que a maioria das pessoas erra na hora de criar agentes de IA e como você pode evitar isso. Você pode evitar isso. Deixa eu te mostrar como que era o meu fluxo antes. Eu tô aqui dentro do meu Google Drive porque eu uso o Google Meeting nas reuniões. Então todas as gravações elas vêm para dentro dessa pasta aqui chamada Meeting Recordings. E ela sobe a gravação e a transcrição. Então o que eu tenho que fazer basicamente, né? Se fosse fazer um trabalho manual. Eu entro dentro daqui, pego o link dessa gravação, copio o link. Vou lá agora dentro do meu ClickUp. E aqui dentro do meu ClickUp, basicamente o que eu teria que fazer é procurar a reunião específica que a gente teve ali. Nesse caso aqui, essas duas reuniões aqui são reuniões de entrega de cliente. E aí, dependendo do tipo da reunião, eu vou localizar ele dentro do ClickUp. Se fosse uma call de vendas, ele teria uma nomenclatura um pouco diferente aqui, né? Ele estaria escrito call de vendas, inclusive, no nome da tarefa, no nome do arquivo. Então, lá dentro do ClickUp, eu tenho dois lugares diferentes para armazenar. Aqui, reuniões de vendas, todas as reuniões ficam aqui mapeadas. Então, ele teria que encontrar a reunião específica de acordo com a data que foi realizada e vincular ela. Então, eu coloco o link da gravação aqui e colocaria dentro da tarefa específica a transcrição. A mesma coisa vale para quando é consultoria, né? Que essas duas aqui são entregas de consultoria. Então, ele vai lá no local onde ficam armazenadas as reuniões de consultoria e ele vai fazer a mesma coisa. Então, olha só o processo. Eu entro dentro do Drive, eu localizo as informações, copio o link do vídeo, colo lá dentro procuro a tarefa dentro do ClickUp, colo lá dentro. Volto aqui, pego a transcrição, entro dentro de uma IA, que pode ser o GPT ou o Cloud, e gero uma ata através dessa transcrição. Uma vez feita a transcrição, eu teria que desdobrar ela em tarefas, né? Que é basicamente o que a gente fala aqui, desdobrar a ata, onde eu vou pegar cada ação que foi definida na reunião e quebrar ela em tarefas, em responsável e em datas para serem cumpridas. Ou seja, é um trabalho que normalmente, dependendo da complexidade da reunião, vamos supor que a reunião durou 1 hora. É um trabalho de pelo menos mais 1 hora para finalizar isso. Isso falando de projetos mesmo, onde saem muitas demandas, muitas ações para serem feitas. Então, é um trabalho que demanda energia. Você concorda? São pelo menos 8 passos manuais. E o pior não é o tempo. O pior é a dependência de você lembrar de fazer isso. Se você esquece, aí não fica sem registro, as decisões se perdem. As tarefas não aparecem ali para ninguém. E esse é o problema de sistema, não de disciplina. E problemas de sistema se resolvem com sistema, não com força de vontade. Antes de mostrar a solução, eu preciso te explicar um conceito que muita gente confunde. Chatbot responde uma pergunta. O agente, ele executa um fluxo já pré-definido, já treinado por ele. Então, se você usa o Cloud AI, o caminho mais simples é criar um projeto com as instruções do seu processo. Você descreve o que o agente deve fazer, quais ferramentas ele pode usar, qual o fluxo. Isso vira o seu agente personalizado. Se você quer algo mais sofisticado, como um painel que eu mostrei, você precisa de um artifact com um launcher e os MCPs conectados, como o Drive, o ClickUp, o Coda, qualquer sistema que o Cloud já integre. E o melhor jeito de eu te explicar o que é um agente, o que um agente faz, é te explicando aqui dentro de projetos, tá? Por quê? O projeto ele foi criado basicamente para ele seguir um fluxo. Você não tem que ficar dando contexto nem nada. Então, vamos fazer aqui só para você ver, ó, exemplo YouTube. Vou criar esse novo projeto. E aqui eu tenho a memória, que aqui ele está dizendo que é apenas eu, né, consigo ver essas memórias do chat. As instruções aqui, que eu vou colocar o contexto. Aqui eu vou mostrar qual que é a linha de raciocínio que ele deve seguir. Qual ferramenta que ele deve responder, qual que é o passo a passo que ele vai organizar.
inclusive passo a passo no sentido de te perguntar. E aqui embaixo eu tenho os arquivos. Os arquivos são referências nos quais ele vai utilizar para seguir o projeto, né? Então aqui nesse caso em específico que a gente está falando de uma tarefa ali dentro do ClickUp, eu não coloco basicamente nenhum arquivo, eu coloco somente instruções. E eu vou conectar aqui as ferramentas necessárias, que são os conectores. Ele tem que estar habilitado o Google Drive, ele tem que estar habilitado o Clicar. Inclusive, essas duas ferramentas aqui, né, que estão conectadas, elas ficam para mim como padrão, porque eu utilizo ela todos os dias, o tempo todo. Mas se eu não utilizasse, por exemplo, o Coda, o ScholarDraw, o Canva, eles são trabalhos muito pontuais. Então, eu só habilito eles quando eu vou utilizar, porque ele gasta uma memória, e se gasta memória, gasta token. E isso, token é dinheiro. Lembra que o token, ele é o combustível para a inteligência artificial funcionar. E isso custa dinheiro, o combustível tá caro, não tá? Então, aqui para nós é a mesma coisa. Então, você tem que dar as instruções, você vai colocar arquivos e você vai dizer para ele qual que é o fluxo. Nesse caso, eu vou te explicar aqui. Eu utilizo uma ferramenta chamada, que é essa aqui, ó, Whisperflow. E eu utilizo ela para eu poder falar o que eu quero e não ter que ficar digitando. Inclusive, ele tem uma inteligência, né? Eu posso, às vezes, gaguejar, posso falar 2 vezes a mesma coisa. Ele vai condensar e vai transformar aquilo numa ideia mais lógica, com maior clareza. Então, vamos fazer aqui qual que é o fluxo que eu gostaria que ele entendesse, que ele fizesse também. E aqui eu estou explicando para vocês no projeto, tá? Só para vocês entenderem a hierarquia. Mas o que nós vamos fazer mesmo, dá para fazer isso num chat. E o melhor ainda é você testar. Lembra que a gente só automatiza aquilo que a gente testa, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai testar, validar. Depois de validado, aí sim, você cria seu agente, você pode conectar ele num artifact, enfim. E aí eu vou te ensinar aqui como é que eu uso a própria inteligência artificial para me ajudar a encontrar as melhores soluções. Então, olha só, eu vou explicar qual que é o contexto. Eu tenho um fluxo que eu faço todos os dias, que é o seguinte. Eu entro dentro do Google Drive, verifico as reuniões que tiveram, eu localizo pelo nome da reunião, inclusive a data que ela foi realizada, lá dentro do meu ClickUp. Dentro do meu ClickUp, eu tenho 2 listas que reúnem as reuniões. Uma lista de reuniões de vendas e uma lista de reuniões de entrega para clientes. Você tem que identificar qual dessas gravações se refere, se é call de venda ou se é de entrega de cliente. Identificado, você vai localizar a task dentro do ClickUp correspondente a essa gravação. O link da gravação você vai colocar no campo link. Acho que tá ficando muito longo. Eu tenho medo dele se perder, ó. Vai mandando. Olha só que legal, gente. Tá vendo que ele colocou o bullet points? É isso, a sacada, ó. Então vamos lá. O link da gravação vai ficar no campo link, ó. Vou gravar de novo. E a transcrição, eu quero que você coloque um hiperlink dentro da descrição da tarefa com a transcrição dessa reunião. E eu quero que você faça ainda mais. Você vai pegar essa transcrição e você vai desenvolver uma ata dessa reunião. Aí tem um detalhe aqui, tá? Porque o que acontece? Você pode ver que eu estou desenvolvendo várias habilidades nele, né? Estou falando para ele fazer o fluxo, só que para ele fazer esse fluxo, ele precisa de algumas habilidades. Por exemplo, no meu caso, eu já desenvolvi uma skill de como realizar atas. Se você ainda não sabe como fazer uma skill aqui dentro do Cloud, comenta aqui embaixo que eu vou gravar um vídeo sobre isso, tá? Mas basicamente, aqui eu vou pedir para ele utilizar essa skill específica de ata. Utilize a skill para você conseguir fazer essa ata no nosso modelo padrão. E aí, tem uma outra ressalva aqui também. Se você ainda está inseguro do próprio Cloud criar as tasks para você, por exemplo, eu ainda estou testando, tem hora que ele acerta, tem hora que ele erra. E para não gerar tipo um lixo dentro do ClickUp, de um monte de tarefa criada de forma automática, o que eu sugiro você fazer aqui? Eu sugiro que você peça para ele criar o plano de ação dentro do corpo da tarefa, tá bom? E aí, se por acaso você aprovar, ele vai desdobrar isso em tarefa. Então, é possível você quebrar a etapa também. Então, olha só. O único detalhe é que eu não quero que você desdobre as tarefas agora. Eu quero que você crie um plano de ação com base no que você entendeu da reunião, de quais são as tarefas, o responsável e a data prevista. Eu vou revisar e depois de revisado, aí sim eu te dou o ok. É para você criar as tarefas. Me ajude a criar um agente para que consiga fazer isso da melhor maneira possível. Se você precisar de mais informação ou de alguma direção que eu precisa te fornecer, é só você me falar. Então, gente, olha só. Agora, vou dar o Enter.
E vamos ver qual que vai ser a proposta que ele vai nos passar aqui, tá bom? O que que acontece? Eu testei isso em um outro fluxo e ele acabou criando para mim um artifact. Um artifact é quando ele cria um mini sistema para uso imediato. Então, tipo, ele vai ficar aqui disponível para mim. E aí eu vou lá, dou um clique e ele executa tudo. Olha só, ele vai te falando, o legal do Claude é que ele te mostra os caminhos em perguntas e como se fosse uma enquete, né? Ó, como as gravações ficam no Google Drive? Qual é a estrutura de pastas e padrão de nome de arquivos? Uma pasta por cliente, uma pasta por data. Ele sobe tudo para uma única pasta, que é a padrão de gravações do Meeting. E o nome é exatamente o nome que está na agenda. No meu caso, todas as minhas calls de vendas vão estar escrito vendas, tá? Uma outra coisa que também vai facilitar com que você localize é que o nome da reunião vai estar exatamente como está dentro do ClickUp. Então você vai conseguir localizar com muita facilidade. Isso é uma outra coisa, gente, que eu também padronizei. Porque se você cria nomes diferentes para a mesma coisa, isso dificulta com que a inteligência artificial trabalhe por você. Então, o que é o meu padrão aqui? O mesmo jeito que eu crio o agendamento lá, ele cria task. Inclusive, isso pode virar um padrão que pode ser feito via automação. A transcrição vem de onde? Ela é gerada automaticamente. Como que as tarefas da reunião estão sendo criadas no Clicar? Cara, nesse caso, eu crio manualmente antes da reunião acontecer, seria a mais possível. Só que eu já automatizei. Só que às vezes a automação não dá certo, né? Então eu preciso dizer, é misto, às vezes existe, às vezes não. Ou você vai dar a sua realidade aqui de uma forma diferente, tá? Eu vou colocar aqui que eu crio antes. Perfeito, tenho tudo que preciso montar para o agente. Deixa eu te fazer mais uma rodada rápida de perguntas para fechar. Qual ferramenta você usa hoje para reuniões? Google Meeting. Eu só uso Google Meeting aqui. O campo link da gravação no ClickUp, ele já existe como campo personalizado? Sim, já existe como campo personalizado. Outra coisa, dentro do ClickUp, se você tem muitos campos com o mesmo nome, isso vai dar ruim. Aí o que você tem que fazer? Dentro do ClickUp você consegue pegar o ID do campo. Se você não souber, me fala, comenta aqui embaixo que eu vou gravar um vídeo explicando isso, tá? Mas uma coisa que eu sempre faço quando eu vou entrar com uma consultoria de ClickUp dentro das empresas é organizar exatamente isso. Uma outra coisa que é um disclaimer aqui é que ferramentas precisa ter um dono. Não adianta qualquer pessoa da empresa pode mexer na ferramenta, porque isso vira bagunça. Então tem que ter um responsável. Quem que é o responsável pelo ClickUp? Pô, só ele faz essas modificações. Ou ele pode treinar times que saibam exatamente como podem ser criados campos, o do porquê e tal, e como que a gente faz o monitoramento. Quando você diz que vai revisar o plano de ação antes de criar tarefa, como prefere receber esse plano? Direto no chat, gravado ou ambos? Eu prefiro um comentário atribuído a mim na própria tarefa da reunião, que contém... Ah, tá, acabei escrevendo ao invés de gravar, né? Mas você viu só o tanto que eu demoro mais para escrever? Aí se eu falasse, era muito mais rápido. Perfeito, tenho tudo. Deixa eu ler a skill e depois construo o agente completo. Agora eu vou construir o agente completo com interface interativa para você ativar o fluxo. Ó, tá vendo aqui, ó, que ele já tá chamando a skill for artifact? Ele entendeu qual é o fluxo e ele vai criar um microsistema para a gente desenvolver isso com um clique. Porque, do contrário, a gente teria que fazer esse comando todos os dias. Olha só, o agente pós-reunião. Google Drive é mais ClickUp. Fluxo autônomo com revisão antes de criar a tarefa. Regras fixas do agente. O nome contém venda, é call de venda. Hiperlink na descrição, não o texto bruto. Comentário atribuído a você na tarefa. Campo personalizado já existente, tarefas zero, tarefas criadas sem o seu ok explícito. E ambiguidade, sempre pergunta antes de agir em caso de dúvidas. Ok. Aí aqui, ó, o agente já está desenhado. Antes de ativarmos, preciso da confirmação de 2 pontos práticos. O nome exato da pasta do Drive. Então agora a gente já vai pegar lá. Ó, e aqui tem uma outra coisa do meu fluxo também. Quando eu vejo que a tarefa já foi criada a ata, já foi desdobrada, eu movo ela para as pastas corretas. Então, por exemplo, isso aqui é call de cliente, vai para a pasta do cliente, que ele tem acesso às gravações. Se fosse call de venda, viria aqui para dentro de calls de vendas, certo? Aqui em backup de consultorias, às vezes, quando a reunião é muito longa, ao invés da gente mover ela para a pasta do cliente, porque ela sai do meu drive e ela vai para um drive compartilhado, a gente move somente para backup de consultoria e a gente duplica lá no cliente.
Então, são coisas que a gente vai fazendo mesmo como backup mesmo para garantir que não vai ter nenhum problema, tá? Então, aqui eu já peguei. Deixa eu voltar aqui o tamanho. Ó, o nome da pasta. Eu vou colocar assim, ó, o link da pasta que sobe as gravações automáticas. A transcrição aparece nessa mesma pasta, normalmente com o mesmo nome, ou pelo menos muito parecido que o nome da gravação da reunião. Talvez lá no final tenha alguma coisa escrita de Gemini, alguma coisa nesse sentido, mas a diferença dele é que ao invés de ser um arquivo de vídeo, é um arquivo de Google Docs. Agente pós-reunião, gratidão digital, projeto de automação de atas, links e plano de ação pós-call, gerado por Context Engine. Pode ver que ele gerou um arquivo MD, tá bom? O arquivo MD, ele contém exatamente tudo isso aqui, tá? Então, ele tem todas as instruções necessárias para ele seguir exatamente o mesmo fluxo. Adianta eu te fornecer esse arquivo MD aqui? Cara, talvez. Mas nesse caso, eu espero que você tenha feito junto comigo ou volta, assiste de novo, refazendo junto comigo, para que você crie o seu do seu jeito, com os arquivos, com os links corretos, da forma com que você trabalha, tá bom? E se você quer 100% automático, sem nenhum clique, você conecta isso ao Make ou N2N com uma trigger ali no próprio Google Drive mesmo. Aí o processo some da sua lista de tarefas por completo. E o que define qual caminho você usa não é a complexidade técnica, é o quanto você já validou o seu fluxo. Resumindo, o que você aprendeu hoje, a gente não é chatbot, a gente executa fluxo e todo agente tem 5 componentes. Você valida antes de automatizar. E o limite não é a tecnologia, é saber o que você quer que o sistema faça. Se você quer implementar isso no seu negócio, eu tenho uma consultoria onde a gente constrói exatamente isso, os sistemas operacionais da sua empresa com IA, ClickUp e processos documentados. O link está na descrição. E se esse conteúdo foi útil, deixe um like e se inscreve. Eu vou gravar mais vídeos assim sobre os bastidores da minha empresa e como temos aplicado a inteligência artificial na gestão de negócios. Até a próxima!